Olá pessoal, bom dia, sejamos bem-vindos a mais um episódio dos Episódios Diários, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, capitaneada por Flaviana, também tocada por Cláudia Piva, Wagner Alberto e eu, Mário Augusto Araújo. Particularmente estamos trabalhando o livro Pão Nosso, de uma maneira sequenciada, que é uma psicografia do Espírito de Emmanuel pelo médium Chico Xavier. Chegamos ao capítulo 81, intitulado No Paraíso, que tem um recorte de Jesus a respeito do tempo, a respeito do nosso processo de desenvolvimento, o nosso processo de espiritualização de pensamento, como também de aproximação íntima com Deus. E nesse texto, nesse capítulo, Emmanuel traz o seguinte texto: E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a reflexão de Emmanuel para esse episódio de hoje diz respeito às oportunidades que nós temos na reencarnação. A reencarnação que é uma dádiva divina, a reencarnação que, segundo registra a questão 171 do Livro dos Espíritos, é uma grande oportunidade que Deus nos dá para nós ajustarmos a consciência em relação à sua órbita, em relação à sua obra. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, eu te pergunto, como você tem aproveitado essa oportunidade reencarnatória? Como você lidar com os seus erros? Como você lidar com os seus processos de arrependimentos? E por que não, como você lidar com as suas questões quanto ao recomeço? O Espiritismo nos ensina que, enquanto seres imortais, no fundo, a gente não recomeça. Nós somos viajantes do tempo, estamos aí caminhando diuturnamente, dia após dia, cada um com seu esforço, cada um com seu trabalho, cada um com a sua dedicação, rumo à jornada do autoconhecimento, rumo à jornada da intimidade íntima de Jesus para os nossos corações, que tanto nos chama e tanto nos convida em relação a isso. Sobre esse processo de conhecimento íntimo do reino dos céus, que demora um pouco de tempo, na verdade, demora a eternidade, a imortalidade, vamos a alguns trechos que o benfeitor registra. Nessa passagem, Jesus asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Emmanuel faz um registro bastante lúcido para a gente não se preocupar com o externo, com o que os outros vão pensar da gente. Porque a edificação do reino dos céus se dá dentro do nosso coração e, conforme Jesus alerta, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Quais são as prioridades de pensamento? Como funciona o nosso padrão de comportamento na data de hoje? Particularmente, esse programa tem sido gravado no dia 13 de abril de 2024. São 9h26 da manhã, por exemplo. E como a gente está aí no nosso processo de vivência espírita, de vivência cristã. Ainda sobre isso, vamos ao recorte que o benfeitor nos traz. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade. Mas desde o instante que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecido acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Então, a reflexão de Emmanuel é no sentido de o que passou, passou. Não tentemos ficar remoendo umas situações às quais a gente não tem controle no sentido de voltar no tempo. Observamos sim, dentro do nosso coração, uma oportunidade de recomeço, porque Jesus nos ensina no finalzinho do Sermão do Monte, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que façamos brilhar a nossa luz com muito amor, com muito autocuidado, responsabilidade e principalmente trabalho. Trabalho cristão. E você, de onde é
já conhece a Comunhão Espírita de Brasília pessoalmente? Se morar em Brasília e ainda não conhecer, coloca aí. Vamos agendar um tour institucional pela nossa gloriosa Comunhão Espírita de Brasília. Algum comentário, alguma sugestão de texto, alguma observação pelo que foi dito no nosso programa de hoje? Fica à vontade, vamos interagir. Um abraço e até a próxima.